Namastê, bem-vinda, bem-vindo, que todos os Budas, que todos os mestres, que a existência, a natureza, o Pai Celestial e a Mãe Terrenal abençoem a todos. Eu quero conversar hoje contigo a respeito de vibrações, que são pensamentos, ações e sentimentos positivos, e ao contrário, pensamentos, sentimentos e vibrações que são negativas. Então é importante notarmos que os nossos pensamentos, e isso você vai pesquisar hoje na física quântica, você vai pesquisar na psicologia positivista e em várias outras linhas, que os nossos pensamentos são como arquitetos, por vezes, da nossa vida. Os nossos pensamentos, as nossas ideias vão planejando e vão trazendo uma série de elementos para a nossa vida. Aí vem até um questionamento: o que eu tenho pensado ultimamente? Nos momentos de crise, que tipo de vibração eu trago para mim? Porque hoje é sabido que muitas das formas pensamentos que eu tenho acabam criando uma realidade, trazendo uma realidade para mim. Isso foi muito estudado, na minha opinião, no livro, no filme O Segredo, mas de forma muito superficial. Muito superficial. Porque é importante notar que não só o pensar positivo e agir positivo, claro que é o que o livro e o filme O Segredo propõem, mudam a nossa vida, mas pensamentos negativos, perversos, pensamentos de medo, pensamentos de falta de confiança, isso também cria no nosso campo áurico uma energia que eu poderia chamar até de uma auto-obsessão. Antes até de entrar mais profundamente no tema, eu quero falar para ti que o Osho sempre dizia que o segredo, os pensamentos positivos são formas de preguiçosos. Porque o Osho acreditava, e eu também penso, que não basta só pensar positivos, que temos que agir também. Agora, falando do pensamento, a nossa mente, ela vem neutra. Nós nascemos com a mente neutra, vazia, uma tela em branco. E conforme eu vou vivendo, uma série de informações vão entrando na minha mente. Por exemplo, notícias perversas, notícias ruins, notícias de corrupções, crimes, de avareza, de vaidade exagerada, tudo isso vai impregnando a minha mente, que a priori ela é neutra. E conforme esses pensamentos vão impregnando a minha mente, eles vão se tornando um sentir-mente, um sentir com a mente, ou um sentimento. Então tem pessoas que na própria vida, seja a educação, a família, a mídia, elas têm uma mente vazia, e essa mente vai se enchendo de informações e ela vai arquitetando uma vida. Por isso que é muito importante eu questionar o que eu penso e as minhas crenças também. Porque por vezes eu tenho pensamentos que se tornam crenças, que são muito difíceis de nós mudarmos. Anota no papel, se for possível, quais são as 10 crenças que te prejudicam sensivelmente e quais são as 10 crenças que te estimulam. Porque essas crenças positivas constroem sentimentos positivos e crenças perversas constroem todo tipo de obsessores na nossa vida. Então, o pensamento, por vezes, ele surge como um arquiteto. O arquiteto ele desenha algo e depois o engenheiro constrói, ou a mão de obra constrói. Por vezes, nós criamos pensamentos na nossa vida que fazem com que eu construa uma vida de uma forma ou de outra. Ou seja, as pessoas que têm um projeto de uma vida que vale a pena ser vivida, de uma vida saudável, de uma vida feliz, essa é uma ideia, mas ela começa como uma ideia. E depois eu posso construir isso ou não. E esses pensamentos vários que eu vou tendo na minha vida, eles ficam muito
inconscientes, às vezes nem eu mesmo percebo pensamentos que estão vibrando aqui, que afetam meu corpo físico, afetam meu sistema glandular, afetam os meus chakras positivamente ou negativamente. Nesse momento do planeta, as pessoas estão pensando muito desarmonicamente. E quando eu começo a pensar desarmonicamente, a atrair uma série de pensamentos desarmônicos, isso afeta meu corpo, isso afeta a minha vida, que é uma das leis que o segredo propõe, ainda que de forma superficial, que semelhante atrai semelhante em questões astrais, em questões de pensamento. Ou seja, se eu começo a pensar todo tipo de desarmonia, é isso que eu vou atrair para a minha vida. Um pensamento, por vezes, muito desarmônico, uma fé desarmônica, é como se eu lançasse para a vida, eu quero trazer toda essa negatividade para o mundo. Então, se eu assisto um programa de TV de crimes, de fofocas, de maldade, é isso que eu vou atrair para a minha vida, porque a mente fica ali sendo povoada. A nossa mente é como uma cidade com ruas, com avenidas, com ruas lindíssimas, com avenidas lindíssimas, com parques, com o mar, com a cachoeira, mas a nossa mente também, ela é uma cidade feia, suja, uma cidade poluída também. Então é importante perceber primeiro, até antecipando um pouco do que eu vou falar, não adianta brigar com pensamentos negativos, você cria mais confusões ainda. O que talvez aqui seja interessante é trazer mais pensamentos positivos que possam encobrir os negativos. Por exemplo, se eu digo, eu nunca mais vou pensar em alguma coisa, não tem como. Esses pensamentos vêm nos visitar, já estão na nossa mente, já foram colocados em alguns momentos. Por exemplo, toda vez que eu entro aqui no mar, no Guarujá, eu escuto minha mãe falando assim para mim, você vai se afogar, vai ter um roda-moinho, assim que fala, vai ter um tsunami. Sempre eu ouço ela falar. E vem um medo que faz, lógico, com que eu tenha cautela quando eu entro no mar. Mas eu não posso ficar dando importância para esse medo. Então, muitas das nossas doenças psíquicas, ansiedade, depressão, algumas delas são genéticas, mas para outros, tudo isso são ideias, são ressentimentos negativos, são situações que eu me culpo por eu não ter sido perfeito, situações que eu me culpo por não ter sido o que a mídia quer, o que a escola quer. E a nossa mente, algo que precisa ser observado é que ela não fica só nos punindo, ela fica punindo os outros também. Por isso que Jesus insiste várias vezes, não julgar. Aquele que julga será julgado pela forma que julgou. E uma das formas para nós não ficarmos julgando o tempo inteiro é exatamente o Ho'oponopono. Quando vem um pensamento muito negativo, perdão. Quando eu não me apoio, quando eu fico me criticando, quando eu só vejo maldade no mundo, sinto muito por eu não estar me apoiando, por não estar ao meu favor. Porque toda essa maldade que existe no mundo de julgar os outros, de criticar, enfim, toda forma de maldade é uma poluição mental que eu jogo para o mundo e jogo para mim mesmo. Tanto que eu tive um grande mestre de budismo, professor Murilo Nunes Azevedo, que ele escreveu um livro que se chama Ecologia Mental. Ecologia Mental. Quando as pessoas vêm aqui na praia, estou aqui hoje no Guarujá, e elas poluem a praia, é porque a mente delas já está poluída. Quando as pessoas poluem a atmosfera com músicas extremamente de mau gosto e perversas, é porque a mente dela já tem esse mau gosto, essa perversidade, essa maldade. Então pouco se fala sobre a ecologia mental. Pouco se fala que nós precisamos ter um sistema imunológico, que esteja relacionado com os pensamentos.
temos que ter uma proteção com relação a alguns pensamentos. Porque nota isso, quando nós precisamos aumentar o nosso sistema imunológico físico, vitamina D, legumes, frutas, exercícios, sistema imunológico físico. Mas existe um sistema imunológico mental. Por exemplo, uma coisa que é muito bacana pensar, fazer orações. Orações você está reforçando o teu sistema imunológico mental. Mas não orações de ficar pedindo as coisas. Porque quando nós pedimos, nós estamos inconscientemente decretando que nós não temos algo. Agora, como escolher os pensamentos, não é? Um pensamento que é bom, que me dá sensações boas. Um pensamento que é ruim, taquicardia, depressão, ansiedade também. Uma outra forma que eu já quero estar ensinando aqui para você, que o Gasparetto falava muito, é falar eu não sei. Eu não sei se isso é verdade ou não, eu não sei se isso é para mim ou não. Essas pessoas que sabem tudo, ou que creem que sabem tudo, elas têm como se fosse uma couraça no próprio corpo, uma couraça, uma armadura, e elas não conseguem transmutar as crenças dela. Isso profissionalmente, nesse momento, é um desastre no mundo. São as pessoas que estão numa zona de conforto, e muita gente não percebeu que quando surge a crise do corona, o mundo é outro. O mundo é outro. Então, se eu tenho uma armadura, por exemplo, pessoas que já pensam negativo, que criticam os outros, que julgam mal os outros, após a crise do corona, que já fica uma poluição de pensamentos no mundo, o esoterismo chama isso de kama-rupa, formas de pensamentos negativos, isso aumenta sensivelmente. Então, vamos começar a olhar algumas coisas. Tá? O que eu quero falar para vocês observa o criticismo exagerado, seja com você, seja com o outro. O criticismo faz mal para você, faz mal para o planeta, polui um monte de coisas. Volto a repetir, as pessoas que destroem o ambiente, destroem a ecologia, destroem os animais, poluem o físico ou poluem sonoramente o mundo, elas estão totalmente poluídas interiormente, totalmente poluídas. E como lidar com essa energia de fora? Com calma, com pacificação, com serenidade. Começar a trazer práticas meditativas para a nossa vida, para que haja essa calmaria. Mas não essas práticas meditativas que hoje existe muito, que as pessoas não param de falar. Meditação tem que haver espaços de silêncio. Tem que haver espaço para você aprender a observar as coisas como elas são. Meditação, ou nas meditações, às vezes, vem situações negativas nos visitar, formas de pensamentos negativos. E como que eu devo lidar com eles? Com calma, com calma. Tem uma música lá dos anos 70 que dizia assim: tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Ver as coisas com clareza. Porque chega num momento que existe tanta negatividade no nosso coração ou no mundo que nós vemos tudo de forma negativa. A questão aqui não é pensar positivo, porque existe uma série de pesquisas. Eu até tenho um livro, eu estou vendo ele daqui, mas eu não vou sair daqui para pegar, que se chama Felicidade Científica. É um livro meio chato, inclusive, mas chama Felicidade Científica. Que tem pesquisas que pessoas que só pensam positivo, que acham que tudo é positivo, que tudo é maravilhoso, tem que vibrar no positivo o tempo todo, essas pessoas vão ter tantos problemas quanto aquelas que pensam negativo. Mas qual a solução? Clareza. Clareza. Eu contei uma história num curso que eu dei há pouco tempo que chama Faça Dar Certo. Faça Dar Certo. Que são ensinamentos meus para você viver melhor. Profissional, de saúde, espiritual. Eu nem ia falar isso, mas eu estou falando aqui.
E dentro desse curso Faça Dar Certo, que é o que eu ensino também nas formações de naturopatia, nas formações de terapeuta e ativista quântico, tem uma história que é assim, perguntaram para um homem muito rico, você trabalhou no garimpo, como é que você ficou tão rico assim? Não estou dizendo que vocês têm que trabalhar no garimpo, porque eu não sei se garimpo é ecológico ou não. O que eu ensino é que a nossa profissão não pode fazer mal a ninguém. Ninguém. Enfim, no budismo nós falamos trabalho correto, não fazer mal a ninguém. Palavras corretas, não ofender ninguém. E pensamentos corretos. Porque os pensamentos perversos afetam a todos, não afetam só a mim. Ecologia mental. Então, nesse livro, ele vai falar nessa pesquisa, me perdoe, não lembro o nome do autor agora, que felicidade científica é algo assim, que nós temos que ter clareza. Voltando à história, perdão. Aí o sujeito muito rico, perguntaram para ele, você trabalhou no garimpo, como é que você conseguiu ficar tão rico? Ele disse, separando o ouro do lixo. O ouro do lixo. Perceber que existe muito lixo, que nem tudo é positivo, que nem todo mundo tem boas intenções, que nem tudo é vontade da existência, que nem tudo vai te ensinar alguma coisa. Tem pessoas que passam por dificuldades incríveis na vida e falam, isso veio para me ensinar alguma coisa. Será que veio para ensinar ou veio porque nós somos bobos? Porque nós deixamos entrar? Agora, se eu acho que tudo que é negativo é para me ensinar alguma coisa, uau! Clareza, isso é importante, clareza, perceber que os pensamentos são só esboços, eu posso dar força para eles ou não. Vem um pensamento, eu posso alimentar ele ou não, é aquela história do lobo bom e do lobo ruim que eu não vou contar, porque todo mundo conta isso hoje, não é? Minhas irmãs e meus irmãos, eu quero falar para vocês que hoje tem muitas mensagens do mundo de ignorância, muitas mensagens. Tem pessoas que vibram na ignorância e querem continuar ignorantes. Tem muitas emoções de medo. Quando surge, por exemplo, uma doença gravíssima, o câncer, por exemplo, é uma doença gravíssima. Tem aquele filme Escrito nas Estrelas, né, que mostra um casal lidando bem e mal, bem e mal, bem e mal com o câncer, porque é uma doença gravíssima. Agora, já é uma doença muito grave. Um luto de um pai, de uma mãe, já são coisas muito graves. Se eu ficar cutucando mais ainda, se eu não sofrer só o necessário, mas exagerar nisso, tem tantos pensamentos ruins no mundo, tantos pensamentos ruins, tantas mensagens que eu vou captando. Por isso, quando eu vou em restaurante, eu sempre ponho fone de ouvido, eu sempre como sozinho. Eu não quero ouvir as conversas do lado, eu quero ouvir música, e música boa. Eu não quero conversar com algumas pessoas que já veem, você viu a política, você viu o vírus, não interessa nada disso. Não é que eu sou um alienado, e mesmo que seja, mas eu sei que existe a maldade, eu sei que existe o negativo, eu sei que esses pensamentos estão aí, mas eu não quero que isso entre em mim. Então, nós temos que mudar a resistência de ficar pensando só situações negativas. Tem uma série de pessoas que quando lançam esses pensamentos perversos no mundo, de alguma forma elas podem até querer o nosso mal. E quando nós descobrimos que muitos pensamentos que nós temos são a chave de vários problemas, lembra, pensamento igual a crenças. Pensamentos igual a sentimento. Eu sinto, eu penso uma coisa ruim, começa a ter taquicardia. Muitos pensamentos que eu sou são crenças. Daí vem uma questão assim, como é que eu faço para encontrar verdade na minha vida? Tira todas as mentiras da tua vida, que surge a verdade. Tira todas as crenças da nossa vida, que surge o real. Tira uma ingenuidade que nós temos de acreditar em alguém porque aparece na televisão, como diz Raul Seixas, porque a pessoa ainda acha que é um doutor, um padre ou um policial que está contribuindo para o nosso belo quadro social. Não, essas pessoas têm muito pouco a acrescentar. E o iluminado, o mestre, ele não vai aparecer no horário nobre. Ele não vai aparecer
em alguns lugares, no Jornal Nacional. Não vai aparecer um Buda no Jornal Nacional, um iluminado no Jornal Nacional. Então é importante perceber isso. Clareza é aceitar o aqui e agora. Clareza é respirar o que está acontecendo. Clareza é perceber que eu tenho responsabilidade não de mudar os pensamentos do mundo, mas de saber qual o pensamento que eu quero. Esse é o maior segredo dessa visão de pensamento. Não é fazer o mundo ser do jeito que eu quero, perfeito, só bondoso, mas é eu olhar para uma parte do mundo que é perfeito, que é bondoso, que é gentil. Quando eu olho aqui para os meus gatos, uau! Quando eu tenho contato com vocês, presencial na uma universidade, uau, que lindo! Olhar esse lado. Quando você tem uma harmonia e você não entra em contato com a desarmonia do mundo, quando você tem uma harmonia e não entra em contato com a desarmonia do mundo, você é uma pessoa carismática, você é uma pessoa que tem luz, é o que a gente chama de Surya. Surya é uma luz interior. Na Índia chama-se também Bhavajananda, o mestre interno. Então começa a assumir a partir de hoje, eu vou ser responsável pelos pensamentos que eu vou deixar entrar. Você vai assistir um telejornal de maldade, você está permitindo que isso entre em você. Você está perto de alguém que ouve músicas péssimas, você está permitindo que isso entre em você. Você não pode mudar o telejornal, você não pode mudar que a pessoa escute aquela música, mas você pode não querer ver isso. E não é fácil, sabe por quê? Porque nós somos ensinados a ver as coisas feias. Nós fomos ensinados a ver as coisas feias. Você sabe disso. Quer dizer, não sei todo mundo, mas eu fui. Cuidado com aquela pessoa, não aceita nada do outro, ali é perigoso, olha 500 vezes antes de atravessar a rua, você vai morrer afogado. Uau! Nós temos essa educação de olhar as coisas feias, mas por detrás dessa questão de olhar as coisas feias, existe uma criança que precisa ser resgatada, uma certa inocência, tipo aquele filme Forrest Gump, para ver o mundo de forma mais linda. Isso é um grande salto quântico, uma grande transformação quântica, uma mudança incrível. Eu tenho dado esse curso, né, que é um curso já faz alguns anos, de salto quântico, ativismo quântico e terapias quânticas, para a pessoa ser um terapeuta e também saber lidar com essas questões de dar um salto na vida. E o que é um salto quântico da mente? Quando eu tenho clareza, quando eu não permito, quando eu não me enfraqueço de trazer tantos pensamentos negativos para a nossa vida. E são pensamentos que às vezes eu quero assistir de novo, quero que ele entre de novo. Isso é muito ligado ao vício. Ao vício. Os vícios começam sempre na mente, não é? Eu vou usar essa droga para experimentar, péssimo. Segunda vez, já não é tanto. Terceira, você vira um escravo dela. E parece que a nossa mente, às vezes, ela perde. Vamos usar de outro jeito. Por vezes eu não dou importância para as coisas bonitas. Importância, abrir a porta. Eu preciso dar importância para coisas bonitas. Eu preciso abrir a porta para coisas bonitas. Eu preciso procurar olhar o belo. Quando nós largamos toda a maldade, eu produzo uma grande mudança. Quando eu mudo a maneira de pensar, tudo melhora. Até as grandes dificuldades eu vou estar pensando nas soluções. Eu vou estar pensando, vou estar acreditando que tudo vai terminar bem. Lembrando sempre que no final todo mundo morre, eu, você, que todas as situações são impermanentes. Lembrar que tudo vai e vem, que o mundo tem um movimento, Então é bacana assim,
Faz uma imagem bonita de você. O Gasparetto falava muito assim, né? Uma pessoa, quando está sofrendo muito, ela se torna uma pessoa feia. A Monja Coen escreveu um livro lindo que chama Para uma Pessoa Bonita. Para uma Pessoa Bonita. É um livro lindo. Voltando ao Gasparetto, ele diz assim, você vê uma pessoa que está mal, está colheira, está com as rugas todos têm, né? Todos depois de uma certa idade, mas está com as rugas marcadas, está tensa, porque ela está pensando só negativo. E você pode pegar uma pessoa que socialmente não é uma Gisele Bündchen ou não é um Brad Pitt, mas essa pessoa, quando ela está bem, ela tem uma coisa que envolve todo mundo. Porque nós nos tornamos pessoas mais bonitas. E o mundo precisa de pessoas bonitas. Nós não aprendemos na escola, nós não aprendemos na educação. Torne-se uma pessoa bonita. Não é esteticamente bonita. Não é esteticamente bonita. Mas é um outro tipo de beleza. É um outro tipo de confiança. E essa beleza que você tem, você que está aqui comigo, faz de você um ser humano cada vez melhor. Cada vez melhor. Então, às vezes, faça exercícios assim, de se ver como você gostaria de ser, de se sentir como você gostaria de ser. Imagina sempre que você está lidando energeticamente com o seu melhor, com aquilo que existe de mais bonito em você. Quais são os pensamentos que te deixam saudáveis? Por exemplo, existe uma pesquisa que diz, uma pesquisa da Scientific American, da revista UOL, que toda essa minha visão de quântico, de terapias, eu adoro trazer a ciência junto. Eu não sou um devoto da ciência, porque na Idade Média a igreja falava, era verdade. Agora a ciência, o Drauzio Varela fala, é verdade. Drauzio Varela se tornou o arauto, o pontífice da ciência. Só que o Drauzio Varela não acredita em pensamento positivo, eu acho. Ou pelo menos não fala em rezar, em fé, em energias. Por isso que eu gosto do Lair Ribeiro. Adoro o Lair Ribeiro, porque o Lair Ribeiro é ciência, mas fala de yoga, fala de visão quântica, fala de boa alimentação. Adoro o Dr. Uronal, por quê? Porque fala que se você quer ter saúde, você tem que meditar. Você não vai ver o Drauzio Varela falando de meditação. Ele representa a ciência. Eu gosto da ciência, mas de uma ciência mais espiritual, mais Lair Ribeiro, mais Dr. Uronal. E é interessante porque, então voltando, a Scientific American, ela fala assim que quando nós olhamos para o verde, ou quando nós olhamos para o mar, uau, nosso cérebro. Então, o que você pode ver ou pensar para ficar saudável? O que você pode ver ou pensar para ficar mais lúcido? O que você pode ver para se sentir mais amado e mais amada? Encontrar tua tribo, pessoas do bem, seres humanos bons. O que você pode pensar e agir para você se sentir uma pessoa cheia de vida? Cheia de vida. E é um exercício fácil, porque se eu perguntar para ti também, pensa num mundo terrível, pensa nos teus líderes políticos, não importa quais sejam, pensa em qualquer um, olha o que acontece com você, olha teu coraçãozinho. É lógico que tem pessoas que veem alguns líderes políticos e não pensem que eu estou falando desse ou daquele, estou falando de todos. Tem pessoas que veem naquilo bondade, que se iludem. Claro que isso é uma crença extremamente limitante. E eu tenho crenças assim também. E você tem crenças assim também. E nós precisamos aprender a mudar essas crenças. Não se permitir mais iludir. Basta imaginar um mundo terrível, um mundo corrupto, tanta doença, tanta coisa, pronto, já começa todo ou toda a problemática também. E eu volto a repetir, muito do que nós pensamos acaba se realizando. Aquela pessoa que tem muito medo de perder o emprego, muitas vezes trabalha
pior, lógico, trabalha pior. E ela é a primeira a perder o emprego. A primeira a perder o emprego. Aquela pessoa que acha que nunca que vai viver um grande amor é a primeira a não viver mesmo. Então, pensamentos ruins trazem um monte de coisas ruins para a nossa vida. E nós temos que estar mudando isso. Quando vem um pensamento desses, pensa, eu sou uma pessoa boa, eu sou um ser humano, não sou santo, mas sou um ser humano bom, sou um ser humano ecológico, sou um ser humano ético. Quantos terapeutas que não estão assistindo isso agora? Se você é um terapeuta, você quer ajudar os outros. A gente percebe nessa crise do corona, quando ela se manifesta, essas pessoas que vêm para ajudar os outros, né? Médicos, enfermeiros, plantonistas, o quanto que eles fazem o bem, o quanto que eles deram a vida fazendo bem. E você observa o quanto de lideranças políticas, lideranças avarentas, lideranças de poder, pessoas que sabem tudo, a maldade que elas trazem para o mundo. A maldade. De certa forma, essa pessoa, ou como se diz uma frase do passado, cada um dá o que tem. Então, se você é um médico, um plantonista, um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, um fono, toda profissão tem uma coisa linda, toda profissão tem uma luz. Desculpa, quase todas. Na minha opinião, tem profissões que não têm luz nenhuma, que não servem para nada. Tem modos de vida que são permitidos pela lei, que, na minha opinião, só fazem mal para esse planeta, só corrompem esse planeta, só destroem. A vida da pessoa é uma vida de destruição, uma vida de maldade. E nesse período do corona você nota as duas coisas. As pessoas que têm modos de vida voltado para os outros, elas trazem muita coisa bonita. Elas trazem para o mundo uma vida melhor, uma vida mais agradável, uma vida de aceitação. Elas trazem acolhimento para o mundo também. Você vê, por exemplo, falando de crenças, essas pessoas que têm preconceitos de raça, preconceitos de sexo, não é só homem que tem, mulher também tem. Algumas ideias, algumas crenças, aquilo pode, aquilo não pode, aquilo outro pode. Uau, em vez da gente cuidar da própria vida, sempre olhando para os outros, isso acaba com a nossa energia, isso consome a nossa energia, ok? Então, se você quiser, faz uma lista aí para você pensar, fazer um modelo de pensamentos. Quais são os pensamentos agressivos que você tem? Por exemplo, eu quando tem jogo de futebol e tem aquelas rojões, vem um pensamento muito ruim. Pensamento muito ruim. Quando a gente tem um pensamento, por exemplo, do sucesso do outro, né? Eu estou vendo aqui que o Siddhartha está aqui comigo. O Siddhartha, ele é um novo amigo, apesar que eu não tenho muito contato com ele, que ele vende cursos online, não só meus, mas de várias pessoas. Ele é um cara muito bom. Ele é um cara que gosta de navegar, é um cara que gosta de natureza, ele estuda um monte de coisa, ele sempre sorri. Toda vez que eu vejo o Siddhartha, eu me sinto muito bem. E Siddhartha não é o nome espiritual dele, não. Vocês sabem que eu mudo o nome das pessoas. O Siddhartha é o nome dele de nascimento. Então, sabe aquelas pessoas que você fala, uau, que legal, que bacana ter elas na minha vida? E quais pessoas que despertam em minha agressividade? Uau, na televisão, centenas. Quais pessoas em mim que despertam amizade? Siddhartha, o amor, minha companheira Nanda, gratidão, o Fábio, que está cuidando hoje aqui dos meus vídeos. Então, quais pensamentos que acabam com a minha energia? Quais pensamentos que me deixam com energia legal? Qual lugar que eu vivo, que eu fico cheio de vida? Qual lugar que eu morro em vida? Morro em vida. Qual pensamento que me deixa, como aqui estão falando, né?
O Bonner só me desperta a preocupação, mas o Bonner, ele é o arauto ainda da coisa. Ele é o porta-voz daquilo. Vai olhar o que está atrás. Vai olhar, por exemplo, muitas das propagandas que aparecem na TV, como desperta a nossa avareza, desperta o nosso desejo sem fim. Observa todas as propagandas, as grandes, né, de TV, e vê se aquilo que está sendo anunciado é ecológico. Vê se aquilo que está sendo anunciado destrói o planeta ou não. E eu não posso entrar nessa energia. Olha, eu já entrando aqui, falando e já entrando. Então foge disso. Declara para você, eu sou forte, eu sou luz, eu sou consciência, eu mereço felicidade, eu me sinto cada dia melhor. Vem alguns pensamentos perversos, deixa ele vir, observa ele, mas não para nele, não fica nesses pensamentos. Pensa em termos de paz. Pensa em termos de paz. Então, resumindo, fechando aqui, né? Serenidade, paciência, calma. Não entra na energia, não fica se auto-obsediando. E se você é espiritualista como eu, você sabe que isso atrai todo tipo de obsessor. O obsessor, ele não faz da pessoa alguém pior. O obsessor vê a maldade da pessoa e entra nela. Tanto que São Francisco dizem que ele teve eu esqueci o nome agora, uma possessão angelical, São Francisco. Ele foi possuído por um anjo quando ele escreve os textos e as orações dele. Tanto quando você se sente obsediado, faz a oração de São Francisco, ou faz as orações de São Francisco, porque tira tanta coisa bonita. Aonde houver ódio, que eu leve amor, aonde houver intriga, que eu leve paz, aonde houver raiva, que eu leve perdão. E isso é o resumo de toda a minha aula aqui. Como o mundo hoje, as mídias, elas são muito mais protestantes, crentes, né, digamos assim, e o protestante, o crente, né, o evangélico, eles não dão importância para santo. Então eles não falam de São Francisco, nunca. Não falam, quem fala é só a Igreja Católica. Mas a Igreja Católica, na mídia, é um desastre. Tirando o padre Fábio de Mello, padre Marcelo e alguns poucos, é um desastre. Muitos padres que eu conheço, como o Lancelotti, um cara incrível, mas ele não quer saber de mídia, ele sai ajudando os outros. O Dom Helder, o Dom Paulo, que aparecia um pouco. E essas pessoas falam de Francisco, então a gente não escuta muito falar de Francisco. Mas Francisco, ele vem trazer para o nosso uma coisa linda. E se eu estou com uma energia muito ruim, os obsessores vêm me chupinhar, vêm pegar a minha energia, vêm me sugar de tudo que é jeito, de tudo o que é jeito. E aí o que acontece? Eu preciso usar uma coisa muito positiva para ter os obsessores positivos. Na Índia, os obsessores negativos chamam Kama Rupa. Kama é um padrão energético péssimo. Se você tem isso, você entra no metrô, em São Paulo, por exemplo, todo mundo pertinho, você pega mais ainda. Você entra num ônibus muito cheio, pega mais ainda, porque isso tem a aproximação física, é grande. Isso vem pelo físico também, pela aura. E quanto mais energia negativa você tem, Kama Rupa. Kama é corpo e Rupa é energia negativa. Mais você atrai. Mas existe uma outra coisa também chamada Kama Deva. Kama é corpo e Deva é divino. Quando você faz uma oração como a oração de São Francisco, você atrai esse Kama Deva. Você atrai esse divino. Ok? Traz isso. Entrou numa crise, como eu amo a vida, como eu sou grato pela vida, eu gosto da vida, pensa nisso, eu gosto de viver, eu gosto do que se apresenta aqui agora, eu estou aqui agora. Vai trazendo tudo isso e mudando esses padrões na tua vida, ok? Espero que tenha sido abençoado essa aula para ti.